Fala aí, bem-vindo a mais um podcast, sou Alexandre Mineiro. O tema do podcast de hoje é coisas ainda maiores. Jesus disse que se nós crêssemos nele, nós poderíamos viver coisas ainda maiores da que ele fez, sabe? Tudo que nós possamos estar vivendo hoje, possamos já ter vivido, Deus tem coisas maiores para nós. Então, nesse podcast de hoje, você vai ser inspirado, impulsionado, direcionado, ensinado para que você possa tomar atitudes para viver coisas ainda maiores. Fica ligado aí. O tema da mensagem de hoje é coisas ainda maiores. Porque com certeza, o que Deus tem para você, para mim, para nós, à nossa frente, são coisas ainda maiores. Deus não tem coisas menores. Deus não quer fazer com que você ande para trás igual a caranguejo. Deus não quer fazer você regredir na vida. Deus quer te ajudar a crescer em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. Os planos de Deus para cada um de nós sempre são planos abundantes. Deus não planejou somente nos dar aquilo que precisamos para sobrevivermos. Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus de coisas mais do que suficientes. Quando Jesus tomou o almoço daqueles meninos em sua mão, o que tem? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, me dá aqui. Quando Jesus pegou o almoço daqueles meninos para multiplicar, Jesus multiplicou a ponto de sobrarem 12 cestos cheios. Sobrou 12 cestos cheios. Os cestos eram grandes, não eram um cestinho de pão que você bota na mesa de casa. Mas o interessante é que antes de Jesus multiplicar, eles tinham reunido os discípulos sentados em rodas, porque eles queriam identificar quantos tinham. Senta de tantos em tantos, então de tantas rodas, de tantos em tantos, eles sabiam que tinha mais de 5.000. Se Jesus sabia mais ou menos quantas pessoas tinha, Jesus era capaz de fazer o milagre à conta. Por quê? Mas ele fez questão de fazer com que sobrasse. O interessante é que aqueles que haviam contado o número de pessoas sabia a quantidade que precisava. Mas Jesus fez o milagre para sobrar. Salmo 23:5, vamos ler. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Deus sempre faz o nosso cálice transbordar. Deus não quer dar a medida para você. Ele vai fazer com que nosso cálice transborde, porque quando o nosso cálice transborda, nós ficamos parecidos com Ele. Nosso Deus é um Deus mais que abundante. Nosso Deus é um Deus que tem para dar. Ele tem para abençoar. Ele sempre tem para honrar, para abençoar, para dar, para suprir. A provisão em Deus para tudo na nossa vida. Então o desejo de Deus é fazer de você alguém parecido com Ele. É fazer com que você tenha de sobra, para que os outros à sua volta possam ser abençoados através de você. A sua vida não será somente uma porta de entrada para as coisas de Deus. Deus quer fazer de você uma porta de saída das coisas de Deus para a vida de outras pessoas. Davi nesse texto diz que o seu cálice transborda. Deus estava lhe dando mais do que era suficiente. E o fato é que nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Devemos ser gratos a Deus por Ele ter nos trazido até aqui. Ebenezer, até aqui nos trouxe o Senhor. Tudo que é cantina de igreja tem o nome de Ebenezer, viu? Só Jesus. Devemos ser gratos a tudo que Deus tem feito. Sim, devemos ser gratos por termos nossas necessidades supridas por Ele. Porém, nós não podemos nos estabelecer e parar aí.
parar aí. Ter as necessidades supridas não é o nosso destino. Ter a necessidade suprida é o nosso começo, não é o nosso final, é o nosso início. Seu destino é ser alguém que desfruta da abundância, do favor de Deus, tornando-se um abençoador, onde através da sua vida outras pessoas também serão supridas. Ou seja, ter só para suprir suas necessidades é quase um egoísmo, quando tantas pessoas estão ao seu redor precisando de ajuda também. Não podemos nos tornar pessoas satisfeitas. Não podemos nos tornar pessoas acomodadas. Não podemos nos tornar acomodados em nossa casa, acomodados no trabalho, acomodados espiritualmente. Não podemos nos tornar pessoas assim, ou pessoas que não conseguem crer nas grandezas de Deus. Nós precisamos vigiar, estar atentos e alertas, para que em momento algum nós possamos nos tornar, ou ficar parecido com pessoas que não têm a capacidade de crer nas grandezas de Deus. Porque quem não consegue crer nas grandezas de Deus, não conseguirá viver as grandezas de Deus. Alguns ditados, que talvez você possa ter falado, porque eu também já falei. Se ganhar para pagar as contas, tá bom. Se ganhar para pagar. O que acontece é que pessoas estão há anos e anos e anos falando isso e vivendo isso. Eu conheço um homem que desde a minha infância era meu vizinho. Eu lembro, ele só foi pagando as contas, tá bom, Xandinho. Ele me chamava de Xandinho. Eu brincava com o filho dele, meu amigo. Xandinho, pagando as contas, tá bom. Sempre teve negócio, cresceu muito. E ele está vivendo hoje, vivendo para pagar as contas. Outra, dando para comer, meu irmão, tá bom demais. Palavras que não combinam com as palavras de Deus. O meu cálice transborda. Ele quer fazer o seu cálice transbordar. Não significa que não podemos ter momentos de dificuldade, onde conseguimos só pagar a conta. Não podemos nos acostumar a viver nesses momentos. Esses momentos acontecem na nossa vida. Outra, essa veio direto das profundezas do inferno. Melhor pingar do que secar. Ai, Satanás que inventou essa frase. Essa frase é do capeta. E se você tem o costume de falar, risca da sua vida. Porque o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai. E quando você profere essas expressões, elas começam a poluir a sua mente, poluir o seu coração, enfumaçar a sua vista e roubar a sua fé. Isaías 61:3. Vai se preparando que o negócio vai ficar bom hoje aqui, hein? E dará a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Deixa aí, meu filho, deixa aí. Deus quer dar a todos os que choram em Sião, Deus quer dar uma coroa ao invés de cinzas. Deus quer dar honra ao invés. Cinzas significam um passado que já foi queimado. Cinzas significam coisas mortas que já foram, serão sopradas, não tem como juntar e fazer de novo.
Talvez passados tenham sido passados de desonra. Então Deus quer dar para cada um de nós. Esse texto fala sobre Jesus, sobre o que Jesus conquistou, o que Jesus iria fazer, porque Isaías é um livro messiânico, cristocêntrico, um evangelho do Antigo Testamento. Ele tem uma coroa. Coroa significa honra. Tem uma coroa ao invés de cinza. Ele tem uma honra em vez de um passado de desonra para você. Óleo de alegria ao invés de pranto. Deus tem alegria ao invés de tristeza na sua vida. Ele tem louvor ao invés de um espírito angustiado, de um espírito deprimido. Deus não tem o que te espera amanhã, o que te espera nos próximos dias. O que Deus tem preparado para você não é tristeza, não é desonra, é alegria, é honra, é paz. Isso não é pouca coisa. As palavras de Deus não podem ser somente textos que lemos e temos decorados na nossa vida. Eu nem faço questão de ser um bom decorador de Bíblia. Não sou aquele versículo, eu tenho que ler. Não sou, eu nem tento ser. Porque não adianta. As palavras de Deus não podem ser somente palavras de um livro, elas precisam ter vida quando cremos, quando praticamos, quando acreditamos. Salmo 123, 6. Salmo 23, 6, desculpa, 23, 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como não se alegrar e não se inspirar com essa verdade? O que irá aqui? Eu preciso entender que o que anda ao meu lado, você já andou na rua, já passou por uma rua e aqueles cachorros de rua fedorento, chechelento, vem querer chega perto, te perturbar, fica latindo. Às vezes está de bicicleta, vem, está de moto, às vezes está de carro. Diz cachorro, vem querer perturbar, querer correr atrás de você, andar do seu lado. E muitas vezes a gente passa para lá e você joga fora. Muitas vezes na vida, a tristeza vai querer se apossar de um lado, a angústia vai querer andar do outro lado, a depressão vai querer andar do lado, a desonra vai querer andar do lado. Só que você precisa entender, crer e saber. Da mesma maneira que se espanta o bicho daquele, você tem que falar: tristeza, sai. Porque a palavra de Deus diz que a bondade e a fidelidade andarão comigo todos os dias da minha vida. Do meu lado só tem lugar para bondade e para fidelidade. As palavras de Deus começam a fazer sentido e gerar resultados em nossa vida, não somente à medida que lemos. Vou falar de novo. As palavras de Deus começam a fazer sentido e gerar resultados na nossa vida, não somente à medida que lemos, não somente à medida que estudamos, não somente à medida que ouvimos, mas sim à medida que vivemos, que praticamos, que cremos e colocamos elas em prática na nossa vida. Não adianta nada eu ir no médico, o médico diagnosticar minha doença, me dar uma receita, eu comprar o remédio, levar para casa, colocar na prateleira e não tomar. Eu fiz um monte de coisa certa, mas não terei cura, não terei resultado, enquanto você não praticar, não crer, não terá resultado. Eu vou te dar o testemunho de uma senhora. Uma senhora teve que cuidar de 4 netos de repente. A filha morreu, o pai sumiu. 4 netos, 3 no colégio. E essa senhora tinha muito poucos recursos, e aquilo seria algo muito difícil. E de repente ela se deu naquela situação.
E as 4 crianças estudavam, tinha que pagar, 3 crianças estudavam, uma não, tinha que pagar colégio para as 3 crianças. E ela começou a falar, meu Deus, pensar, como é que eu vou pagar o colégio dessas crianças? Ela tinha duas opções, tirar do colégio, orar para Deus, arrumar outro colégio, pedir ajuda, Deus me ajuda, chorar, que tristeza, como é que eu vou fazer? É impossível, não tem como resolver. Mas ela pensou diferente. E o que eu quero que você aprenda hoje é pensar diferente. Você precisa deixar sua mente aberta hoje para Deus tocar em você. Seu coração aberto. Ela resolveu pensar diferente. O que ela fez? Não, calma aí. Não vou ficar com medo. Eu tenho um Deus. Mas que é isso? Ou eu tenho Deus ou eu não tenho Deus. Deus pode me ajudar a pagar esse colégio. Não tenho recursos, mas há recursos em Deus. Eu não tenho capacidade, eu não tenho como, mas Deus tem como. E ela se levantou em oração e se posicionou de maneira diferente. Em vez dela choramingar, dela pedir para Deus uma outra coisa, ela falou, não Deus, calma aí. Eu posso pedir, posso tirar do colégio, fazer, mas eu vou me posicionar aqui, Deus. Eles já estão no colégio, eu não quero tirar. O Senhor pode me ajudar, por que não? Deus me ajuda, eu sei que o Senhor pode pagar esse colégio, eu sei que isso é fácil para o Senhor, eu sei que isso pode acontecer. Se posicionou, começou a orar, começou a crer. Já tinha algumas prestações atrasadas do colégio, meses, mensalidades. Ela voltou no colégio, foi no colégio, eu preciso negociar, orando. Eu creio Deus, não vou tirar, eles vão pagar esse colégio. Foi no colégio negociar, aí a pessoa falou, tudo bom senhora, então, mas o que a senhora está querendo? Ela, então, eu quero ver os débitos e tal, para ver, não, mas não há débitos. Pelo contrário, o que há aqui são créditos. Aí ela falou, o que é isso? Ela, não senhora, não, vou te explicar o que aconteceu. Um doador anônimo procurou o colégio e se informou de todas as crianças que tinham dificuldades para terminar o ano letivo financeiro, que seus pais não estavam em condições. E esse doador não somente pagou o que estava em débito, mas ele pagou todo o ano. E além dele pagar todo o ano, ele pagou todo o período escolar das crianças daqui, todo. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Eu vou te dizer o que aconteceu. Muitas outras crianças foram beneficiadas pela oração daquela senhora. Por quê? Porque o cálice dela transbordou. Transbordou de tal maneira que não somente seus netos, mas o filho dos outros, o neto dos outros, recebeu daquilo que Deus derramou para ela. Deus quer fazer o seu cálice transbordar. Precisamos da ousadia e da fé, que são capazes de crer nas grandezas de Deus e que elas estão disponíveis a nós. Precisamos começar a olhar, pensar, crer que as grandezas de Deus não são somente para os outros, são para cada um de nós, são para os seus filhos. E se você é filho de Deus, existem grandezas e coisas que Deus quer liberar sobre você. João 14, do 1 ao 12, vamos ler. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, vem outro, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta. Jesus respondeu, você me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra.
creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Agora fala comigo assim: fará coisas ainda maiores. Fala assim comigo: coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Eu vou falar algumas coisas aqui, e eu creio de verdade, fui criado no fogo. Creio em dons espirituais, creio em profecia, creio em revelação, porque a Bíblia diz sobre os dons espirituais. Porém, a Bíblia também fala sobre ordem nos dons espirituais. Porém, eu acredito que a palavra de Deus é suficiente. Se eu não sentir um arrepio, se ninguém entregar nada para mim, se não tiver uma visão, uma revelação para mim, se eu não tiver um sonho, não importa. O que Ele disse para mim, o que está aqui, já é suficiente para eu acreditar. Não estou pregando contra movimento igreja, contra igreja de movimento, contra dom espiritual, contra algo assim. Nós vamos aprender acerca de uma fé madura, que não precisa de muletas. 2 Coríntios 11:14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Atos dos Apóstolos 16:16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Sabe de uma coisa? O diabo é um dos melhores psicólogos que existe. O diabo vem há milhares e milhares de anos observando o comportamento humano. Se um psicólogo é capaz de traçar o perfil de uma pessoa e de saber até como será o comportamento daquela pessoa, imagina Satanás, que está milhares e milhares de anos observando pessoas. Não é difícil para o diabo prever o futuro de algumas pessoas. Ele já sabe os erros que você irá cometer, porque o ser humano, ele vai, a história vai se repetindo de muitos erros na vida de muitas pessoas. Revelação, até o diabo dá. Visão, até o diabo dá. Arrepio, até o demônio faz você sentir. Porém, se não teve um arrepio, se eu não senti, parece que Deus não veio. Não tinha unção, não tinha. Deus não falou. Se não teve línguas estranhas, Deus não veio. Se a oração não foi pentecostal, Deus não veio. Se eu não falei em línguas, parece que faltou fé. Os dons são maravilhosos, têm os seus momentos, eu creio nos dons. Porém, a minha fé na palavra de Deus não depende de eu ter uma visão para eu crer no que está escrito, não depende de eu ter uma revelação para eu crer no que está escrito, não depende de um anjo aparecer para mim, dizer para eu acreditar. Aquilo que está escrito, que Jesus deixou para mim, basta. Fortalece a minha fé a ponto de, se não houver confirmação, não interessa. Eu sei em quem tenho crido, eu sei no que eu estou crendo, eu sei que Ele é o meu Senhor, eu sei que Ele vive. Se não tiver uma profecia, não importa, continuarei crendo. 1 Reis 18:36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor. Elias orando: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta.
Elias orou de maneira simples, Elias orou de maneira certa. Não precisou de muitas coisas, pelo contrário, os que antecederam a ele se retalharam, falaram, viraram cambalhota, fizeram de tudo, mas a oração não foi atendida. Oravam para Baal. Mas Elias, antes de orar, restaurou o altar. Antes de orar, arrumou o que tinha que ser arrumado, fez as coisas certas. A oração não será respondida pela quantidade de palavras que sai da sua boca. A oração não será respondida pela quantidade de fogo que sai de você. Ela será respondida de acordo com a fé que existe em seu coração para você receber aquilo que você está pedindo. Poder demais. Poder quando não há maturidade. Se você não tem uma fé madura para crer sem revelações, poder sobre a tua vida vai só te embebedar, vai só te deixar um menino rodopiando sem maturidade. 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Por que o apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Coríntios? Porque a igreja de Coríntios estavam vivendo um momento onde muitas pessoas tinham dons. Dons de todos os tipos. Maravilhas, sinais, profecias, visões. Porém, faltava maturidade para eles. O amor não movia mais seus corações. O que estava movendo os seus corações era a sua própria vaidade. Eles estavam embebedados porque não tinham maturidade. Então o uso do dom para ele não era mais por amor às pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus se movia em compaixão, ele curava as pessoas. E naquela igreja de Coríntios, as pessoas estavam usando os seus dons para suas vaidades e para usarem e mostrarem que tinham dons. Não era o amor que os movia mais. Dons não me impressionam. Dons não impressionavam o apóstolo Paulo. Ainda que eu não tivesse amor, ainda que eu fale tudo isso, língua dos anjos, variedade de línguas, faça milagres e maravilhas, eu tenho a fé para transportar o monte, levantar, ressuscitar morto, um monte de coisa. Se não tiver amor, nada serei. Dons não impressionavam Paulo, e dons não impressionam a Jesus. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Existe uma necessidade de uma fé madura, que crê, independente de confirmações, que crê, independente de revelações. Confirmações são de Deus, são, mas hoje em dia, na maioria desses crentes que estão esperando confirmação, eles acabam fazendo besteira. Confirmação disso, é confirmação daquilo, é confirmação daquilo outro, é aquilo outro. Meu irmão, você não tem fé suficiente para crer no que a palavra de Deus diz. José foi escravo. José foi de escravo a governador do Egito, pois ele era capaz de, mesmo em uma situação difícil, continuou crendo em coisas ainda maiores. Moisés, sem exército, sem armas e sem uma guerra, libertou seu povo da nação mais poderosa e mais armada da terra, passou pelo mar aberto, venceu o Egito mesmo sem lutar, pois era capaz de crer em coisas ainda maiores. Josué, mesmo sentindo medo e achando que não era a pessoa certa, se tornou um grande líder e sucessor de Moisés, conquistador.
Venceu muitos e muitos inimigos, pois ele foi capaz de crer em coisas ainda maiores. Você poderá viver uma vida extraordinária. Você poderá viver coisas ainda maiores. Se você for capaz de vê-las, se você for capaz de crer nelas, capaz de orar por elas, capaz de acreditar nelas. Jesus fala isso em alerta a Tomé e a Filipe. Ele iria partir, um novo momento estava surgindo. Existia um novo tempo para os discípulos sem Cristo, para a continuidade daquela obra, e eles necessitavam daquela fé. Sabe, existe um novo caminho para você. Existem muitas possibilidades em seu futuro. Existem coisas ainda maiores à sua frente que Deus está preparando para você. Porém, você precisa de uma fé com alcance maior. Cada um de nós tem diante de si coisas ainda maiores para serem vencidas. Existe uma necessidade de termos uma visão ampliada das coisas. Existe uma necessidade de poder enxergar além dos limites que foram estabelecidos e colocados diante de nós. Limites que Deus não colocou. Muitas vezes existem limites que a vida colocou, pessoas colocaram, mas existe uma necessidade de que nós sejamos capazes de enxergar além desses limites, além dessas fronteiras. Existe uma necessidade de alargar as fronteiras, uma necessidade de ter a visão sobrenatural das coisas, uma mente forte e renovada pela palavra de Deus, onde os limites são apenas temporais, até serem rompidos. Existe uma necessidade de sermos pessoas capazes de crer em coisas maiores, pessoas que são capazes de enxergar coisas maiores, pessoas que são capazes de orar por coisas maiores, pessoas que são capazes de querer coisas maiores. Nós não nascemos para prisões, nascemos para a liberdade, não nascemos para ser escravos de nada, e sim para sermos como águias que voam alto e enxergam longe. Nascemos para a felicidade, não para a tristeza. Nascemos para a honra e não para a desonra. Nascemos para a luz e não para as trevas. Nascemos para crescer, para expandir, para avançar, para prosperar. Nascemos para brilhar, iluminar essa terra com a luz da verdade de Cristo. Nós nascemos para coisas ainda maiores. Feche as suas mãos, feche os teus olhos e fala com Deus. Eu sei, Deus, eu sei que eu nasci para coisas ainda maiores. Eu sei que há em Ti, para a minha vida, coisas ainda maiores. Eu sei, eu quero em Ti viver coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores esperam por você. Existem coisas no coração de Deus para você. Valeu, muito bom. Espero que esse podcast tenha contribuído para você, para ajudar no seu crescimento, para ajudar você a crescer, viver coisas ainda maiores e viver tudo de bom e os propósitos que Deus tem para você nessa vida e nessa terra. Eu sou Alexandre Mineiro, me segue lá no Instagram, @Alexandre Mineiro, você vai lá no YouTube, se inscreve lá no canal Alexandre Mineiro também. Deus abençoe você, muito obrigado, fica na paz, valeu!